dificílimos. E essa paz com o mundo não durará muito tempo, porque o sentimento que rege as trevas se sentirá incomodado com o modo de vida dos verdadeiros cristãos, pois eles são regidos pelos conceitos de Deus e não pelas concepções do mundo. Então, quando nós somos regidos pelos conceitos de Deus, nós incomodamos as trevas. A mente que rege o mundo busca incansavelmente destronar a sabedoria, a soberania de Deus e destruir todos aqueles que o seguem fielmente. Em outras palavras, nós estamos numa guerra. Uma guerra espiritual, na verdade, mas que também tem reflexos carnais, físicos, e nós precisamos estar preparados para essa realidade. Os inimigos de Deus também são os nossos inimigos. Não tem como fugir dessa realidade. E a igreja de Cristo, principalmente no Brasil, nesse exato momento, não tem sabido discernir e nem se posicionar sobre qual exército ela pertence, se é do céu ou da terra, se é da luz ou das trevas. Temos visto que ora ela é abnegada e dedicada ao Senhor, principalmente no ambiente de culto. Todos os lugares da nossa nação, as igrejas estão abarrotadas de gente. Há preferências para denominações, só para vocês terem uma ideia. Há preferências pelo nome da denominação, há preferência pela teologia daquela denominação, diante da quantidade de oferta que os cristãos brasileiros têm diante deles. Contudo, no nosso dia a dia, a igreja tem se tornado até um instrumento do mal. Como pode isso, pastor Rubinho? Se domingo estamos sendo usados por Deus, na segunda-feira podemos estar sendo usados por Satanás. E ela comete, a igreja brasileira, um dos principais pecados previstos, ou seja, um amor que se esfria, incapaz de tomar o lugar do outro e de sentir na pele as dores de ser um seguidor de Jesus Cristo. Não há hoje em muitos cristãos o pensamento que, se eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu estou destinado, ó a palavra, destinado ao sofrimento. Não é um masoquismo, é um reflexo da nossa fé. Nós corremos todo tipo de dor. Nós não queremos todo tipo de dor, mas nós não fugimos da dor por causa da nossa fé. Temos visto, olha que interessante, percebam, crente contra crente. Aqui não tem isso, só lá para o oeste do Paraná. Nós temos visto na igreja brasileira difamações, escândalos. Temos visto questões na justiça comum envolvendo comunidades cristãs. Olha que loucura. Essa instabilidade tem levado a igreja a ter mais inclinação para as trevas do que para a luz. Lamentável. Isso é lamentável. O ambiente cristão também tem sido um espaço de pelejas, batalhas e grandes conflitos. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 15 anos, nós pincelamos uma ciência e a colocamos dentro da igreja, chamado psicologia. Diante da necessidade de fazer curas dos seus sentimentos e das suas emoções, diante dos conflitos que há em nosso meio. Não deveríamos ter, mas nós não podemos fugir dessa realidade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos ser transparentes e dizer:
Isso sim está acontecendo no nosso meio. Essas selfies que se faz por aí, essas mídias que se coloca na internet, do pastor sorrindo no púlpito, da liderança tudo levantando o braço. Queridos, acredite que eu estou dizendo para você, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles não filmam e não mostram na internet as brigas que eles têm no fundo da igreja, as noites que o pastor passa convencendo alguém a respeito disso ou daquilo, e eles não fazem tal publicação. Portanto, é mentirosa as mensagens que muitas igrejas, não todas, não podemos generalizar, que usam o meio de comunicação para dizer que aqui está tudo bem, e nós sabemos que aqui não está tudo bem. Eu quero perguntar para a igreja hoje em Paulínia: está tudo bem? Está tudo bem? Contraditoriamente, os evangélicos têm estabelecido uma política da boa vizinhança com os filhos do rei dos terrores. Nossas mensagens, nossas músicas e nossos encontros estão ofertando e oferecendo exatamente o que o mundo deseja. O que estamos colocando diante do mundo? Nós estamos colocando mensagens confortadoras, músicas sentimentais e seminários e encontros motivacionais. Ofertamos e falamos sobre família, prosperidade, saúde e liderança de sucesso. Eu pergunto a vocês: quem não quer isso para a sua vida? Só se for um louco, porque ninguém quer buscar a batalha para si, ninguém quer viver no caos. Todos nós buscamos a paz no nosso coração. E quando eu oferto através de mensagens, através de música, através de encontro, tais temas que não são antibíblicos, observe bem, eles não são antibíblicos, contudo, eles não são a locomotiva desse trem. A locomotiva do reino de Deus não tem como cabeça principal a saúde, não tem como o principal motor a prosperidade. E a pergunta é: por quê? Olhe para mim. Por que um doente entra no céu? Sim ou não? Um falido entra no céu. Uma pessoa perseguida, ela entra no céu. Sim ou não? Mas aqueles que não tiveram os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, não lhe é dado o direito de vida eterna. O carro-chefe das nossas pregações, das nossas músicas, das nossas reuniões é exatamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém, igreja? Nós também, assim como o mundo, queremos salvação sem renúncia e sem sofrimento. As maiores igrejas que crescem nesse país oferecem exatamente isso: paz e alegria constante ainda na terra. Temos oferecido nada mais que humanismo travestido de evangelho fraternal. E aí eu inventei uma palavra, viu? Eu inventei uma palavra. Estamos nos tornando nesse momento fraternopatas. Eu estou vendo alguns psicólogos aqui, né? Depois vocês me pegam de pau lá fora. Fraternopatas. O que é um fraternopata? Ou seja, um doente que não permite que a dor venha trabalhar na sua vida. Um doente que não permite que a adversidade possa estar presente na sua vida. Esses conteúdos estranhamente criam um clima favorável à paz. Porém, a mensagem de paz não substitui a mensagem de salvação. E isso é diferente.
a mensagem de salvação é diferente da mensagem de paz. A mensagem de salvação diz o seguinte: que a paz verdadeira, primeiro, nós só encontramos em Jesus, não nas coisas. Segundo, a mensagem de salvação diz o seguinte: a paz real e duradoura só na eternidade. Só na eternidade. Enquanto estrangeiros nesse mundo, nós vamos sim conviver com a guerra, com o conflito e com os debates. E qual a mensagem então que salva o mundo e confronta o pecador? A de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Forte essa mensagem? Está na Bíblia. Todos. Vou repetir o texto bíblico, viu? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Falar sobre paz é tudo que o mundo quer ouvir. Ele não quer uma mensagem que salva a alma, ele busca aquela que lhe dê ânimo para continuar pecando e desobedecendo a Deus para alcançar os seus sonhos. Nós também queremos paz, mas é aquela que se refere à paz da alma, à paz do espírito, ou seja, aquele sentimento que indica que estamos em comunhão perfeita com o nosso Deus. Muitas vezes temores por fora, mas serenidade por dentro. Como diz a palavra de Deus aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a paz que nós queremos. É a paz que nós buscamos enquanto estrangeiros e forasteiros neste mundo. Em nossos dias, temos milhares de mensagens pregadas que agradam o coração do homem mundano. O mundo ama as mensagens de alguns pregadores porque os faz rir ou renova as suas motivações. A verdadeira mensagem leva o ouvinte a nos amar ou a nos odiar. A verdadeira mensagem leva os ouvintes a nos amar ou a nos odiar. Nos ama quando se converte e nos odeia quando nós confrontamos eles com os seus pecados. Muitas pregações estão omitindo a mensagem principal, ou as mensagens principais. Está tirando do conteúdo da pregação aquilo que a Bíblia coloca em saliência, em letras garrafais, em outdoor. Que mensagem é essa, pastor Wilson? Aquela do livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler juntos aí? Eu estou vendo que está existindo aqui na tela. Vamos lá? Busquem essa é a mensagem. Qual é a palavra aí que diferencia do discurso do mundo? Qual é a palavra-chave aí? Santificação. Santificação. A outra mensagem que faz parte do conteúdo da pregação bíblica, do conteúdo da mensagem evangélica, é aquela de Ezequiel, capítulo 18 e versículo 20. Vamos ler? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Junto comigo? Aquele ótimo, ótimo. O centro dessa mensagem é exatamente essa: a alma que pecar.
Olha que interessante, não dá escolha para quem peca. Não há escolha para quem peca. O resultado do pecado qual é o salário do pecado? A morte. Esse é o carro-chefe da mensagem que precisa ser pregada. Não podemos ser ingênuos, meus irmãos. E eu disse isso ontem. O mundo quer o que temos, mas rejeita o que somos. O mundo quer a nossa família. O mundo quer essa alegria nossa que a gente tem de se reunir sem cachaça, sem drogas, e todo mundo fica bêbado de alegria. Não é isso? O mundo quer isso. O mundo quer aquela mulher pacienciosa, amiga, aquele pai presente, que no mundo, na sua parte maior, não existe isso. O mundo quer exatamente isso que há em nosso meio, mas o mundo não quer o que somos. E o que é que nós somos? Eternas pessoas que renunciam à carne. Nós brigamos com a carne 24 horas, sim ou não, igreja? E o mundo não quer isso. Nós renunciamos os nossos prazeres a todo momento, e o mundo não deseja o que somos, ele quer o que temos. E o que temos, nós não temos condições a dar, somente aquele lá em cima é quem pode dar, amém? O Evangelho não é mercadoria barata que saímos por aí oferecendo. Quem quer? Quem quer? O Evangelho exige uma tomada de posição. A pergunta não deve ser: você quer aceitar a Jesus? Essa não é a pergunta boa. A pergunta certa é: o que você vai fazer agora que ouviu a mensagem do Evangelho? E podemos dizer nesta manhã: o que você vai fazer depois de ter participado desse culto? Ou seja, o Evangelho pede uma decisão, uma tomada de posição daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho. Não adianta trazê-lo para a igreja, para se envolver com os jovens, para cantar no coral, no grupo de louvor, para fazer parte do nosso seminário ou encontro de casais. Isso não salva ninguém. Pronto, falei. Falei. Não existe isso no Evangelho de Jesus Cristo. Oferecer atividades, oferecer oportunidades para que as pessoas possam se converter, isso não é real. Nós vamos ter aqui uma pessoa com cara de crente, com jeito de crente, mas o seu coração não pertence ao Senhor Jesus. Não adianta ter uma membresia expressiva, se quando a peneira coloca em atividade, poucos ficam na sua superfície. A realidade é que nossa benevolência com o mundo nos coloca, pastor Rubinho e os demais pastores, em rota de colisão com Deus. Nos coloca como inimigos de Deus, porque Deus não se sente bem onde a santidade é desprezada. Observem, quando recebemos ofertas, dízimos, cooperação e ajuda, sem questionar a pureza dessas fontes, contaminamos também a nossa santidade. O crente se torna nesse momento pior do que o descrente. E pior do que não denunciar os pecados é se associar aos pecadores para se ter mais, ganhar mais e viver com mais nessa vida. Isso que é pior. Ou seja, você deixar de depender da graça de Deus para se valer dos favores do pecado nessa terra. Pastor Rubinho, isso é uma loucura. Como é que pode alguém que diz Senhor, Senhor, aceita de bom grado o maligno que está ofertando para eles do lado de cá? Isso é uma loucura espiritual. Nós não temos como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores.
Temos esquecido que quem se solidariza com o mal perde o direito de estar na eternidade com Deus. É disso que estamos falando. Não é de algo transitório e passageiro. É algo real e eterno, ou seja, a nossa salvação. Brincar com a nossa salvação é um perigo, porque nós não vamos ter o direito à vida eterna. Mas essa situação, principalmente a situação da igreja brasileira, essa situação caótica que estamos enfrentando, ela pode ter um fim. Qual é o fim, pastor Wilson? Basta a igreja se arrepender e começar a viver o evangelho da cruz, não o evangelho dos evangélicos, não o evangelho dos batistas, não o evangelho dos pentecostais, não o evangelho dos tradicionais, mas o evangelho da cruz. Então veremos que esse clima amistoso com o mundo, observem, se transformará em um grande conflito, ou seja, cabeças vão rolar. Cabeças vão rolar. Então o mundo, ele vai piorar, vai se tornar mais maligno do que ele é? Não. É a igreja que vai melhorar, vai expandir o seu score espiritual. Quanto mais a igreja tem comunhão com Deus, observem, quanto mais a igreja tem comunhão com Deus, tanto mais o mundo a odeia. É uma ofensa ao mundo a santidade de Deus espelhada em nós. É uma ofensa isso para o mundo. Se os crentes viverem de fato o evangelho dos crucificados, cabeças vão rolar. Não deve haver comunhão entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E observe, se você gostou do que eu estou falando, glória a Deus, amém? Se você não gostou, saiba que esse é o padrão do reino de Deus. Desculpe, tem coisas na Bíblia que quando eu chegar no céu eu vou discutir com o Senhor, mas não foi dado a mim o direito de mexer na palavra dele. Não foi dado a mim eu questionar a palavra dele. Eu sou apenas um arauto da mensagem dele, nada mais que isso, um servo a seu serviço. Não me é dado o direito tirar ou colocar alguma coisa na palavra de Deus. Ouça o que Paulo disse a Timóteo, e eu gostaria muito que vocês lessem comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler juntos? De fato, quer tirar isso da Bíblia? Você quer dizer que isso aí traz doença para o seu corpo? É verdade, traz doença para o seu corpo. Você quer dizer que isso aqui traz perseguição para você? É isso mesmo, vai trazer perseguição para você. Mas nem eu, nem você temos direito de mudar essa verdade bíblica. Que todos aqueles que querem viver como Jesus vão sofrer por viver como Ele. Se você convive, observe bem, se você convive pacificamente com seus amigos do mundo, e eles gostam de conviver com você por causa da paz que você proporciona a eles, é certo pensarmos que você não vive mais para agradar o Senhor.
questão precisa ser reavaliada. Essa questão precisa ser reavaliada. Se eles vivem em paz com você, e você vive em paz com ele, me parece que isso é uma aliança. Me parece que isso é um pacto entre o Filho de Deus e o filho das trevas. Ou seja, não basta deixar de fazer o que é errado, é necessário fazer o que Deus nos manda a fazer. Amém, igreja? Esse silêncio é por quê? O texto principal que nós lemos, em Mateus 14:8, diz: dê-me aqui no prato a cabeça de João Batista. João Batista corajosamente denunciou os pecados do rei Herodes, sem fraquejar, sem duvidar, em relação aos seus sentimentos como profeta do Eterno. Ele sabia dos riscos, ele conhecia as vias, João Batista, mas preferiu perder a cabeça do que se associar ao mal. Observem, Herodes foi um bom governante na Galileia. Ele fez estradas na Galileia, entre Galileia e Judeia. Ele construiu cidades, ele desenvolveu a cultura helênica na região. Observem, mas João Batista focou naquilo que desagradava a Deus, ou seja, o seu adultério com Herodias, que pertencia ao seu irmão. Veja onde João Batista colocou os seus binóculos. Ele não olhou as cidades que Herodes construiu e fez desenvolver. Ele não colocou os binóculos dele para as estradas bem pavimentadas e guardadas e policiadas que Herodes mandou fazer, nem mesmo a cultura que se expandia na Galileia. O foco de João Batista era no adultério que Herodes praticava com Herodias. Observem a visão do homem de Deus quando denunciou essa vergonha. Nós podemos concluir da seguinte forma: um líder que governa bem, mas está longe de Deus, não tem autoridade para governar. Pode falar bonito em nome de Deus, pode estar assim com o povo de Deus, mas se ele não estiver aliançado com Deus, não serve para governar. Veja como João Batista está transitando entre o espiritual e o real com muita facilidade. João Batista fala de arrependimento, que são questões espirituais, mas ele fala sobre adultério, que são questões sociais. Ele transita entre os dois mundos com muita facilidade. E ao olhar para Herodes, ele disse: é um bom empreendedor, é um bom administrador, mas não serve para governar. Por que não serve para governar? Porque é um adúltero. No pensamento de João Batista, o reino de Deus não está confinado a um espaço santo, ele também gerencia nação de profanos. Deus não chama os seus profetas para ficar lá no templo orando, buscando a Ele, louvando a mão e fazendo assim com a mão. Não, quando Deus convida uma pessoa, quando Deus convoca a sua igreja, é para ela ir por todo o mundo, nos lugares mais tenebrosos do planeta. A igreja precisa estar presente. O texto bíblico de Mateus diz: as portas do inferno não. O que significa isso? É o inferno que vem sobre nós? Não. É a igreja que está, ela avança, e as portas malignas estão aqui, mas ela avança. Veja que interessante, ela deixa o templo, para onde ela vai? Para as portas do inferno. Querido, isso é uma loucura para mim.
Essa concepção para mim, uma loucura. Aquele que manda eu ser santo não pede para eu ficar no altar. Ele diz o seguinte: empurra as portas do inferno, Wilson. Aleluia, aleluia. Ele espera de mim um perfeito louvor. Ele espera de mim uma verdadeira adoração. Mas Ele não vai abrir mão do meu trabalho junto às portas do inferno. E os dois espaços, dos santos e dos profanos, que João Batista trabalhava, estão debaixo do governo de Deus, amém? Deus é Senhor absoluto sobre os santos, mas é também Senhor absoluto sobre os pecadores. Fiz uma pesquisa para ver qual o conteúdo da pregação de João Batista, qual o teor das suas pregações. Percebam o que eu encontrei. Eu vou ler os textos e vocês vão perceber o conteúdo da pregação de João Batista. Observe, Mateus 3,2, não precisa colocar, para eles não lerem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é proposta de paz, proposta de arrependimento. E por que não há proposta de paz? Porque o reino está próximo. Não há tempo de brincar de ser crente. Essa é a ideia. É tempo de salvar sua alma, não de fazer gozar o seu corpo. Olha a outra palavra de João Batista: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é preciso viver agora onde? Na dependência do céu, esperando as graças do céu. Olha a outra fala de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na concepção de João Batista, ele não mostra o judaísmo, não mostra a Torá, não mostra os profetas, não mostra ninguém da religiosidade. Para quem ele indica? O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha outra palavra de João Batista nas suas pregações. Olha o que ele disse, João 3,30: importa que ele cresça e que eu... Que mensagem é essa, igreja? Que aqueles que estão vivendo no reino de Deus não têm direito à glória, não têm direito a aplausos, não há benefícios humanos pelo fato de você estar servindo a Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a quem? Ao Senhor. Por isso que ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque se eu crescer, eu passo a ser inimigo de Deus por desejar o seu trono, e Deus não abre mão do seu trono para fazer a vontade de ninguém. Ele disse: a minha glória eu não vou dar ao pastor Wilson, a minha glória eu não vou dar ao pastor Rubim, a minha glória eu não vou dar para a Igreja Batista Independente da Pedra Viva, a minha glória eu não dou para crente nenhum, para santo nenhum, a glória me pertence. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Agora veja a mensagem de paz que ele pregava em Mateus 3,7. Ouça que loucura! Raça de víboras, ou seja, tipo de peçonha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês são cobras, e vocês têm que entender que cobra não prevalece na presença de Deus. Ele está dizendo o seguinte: cobras, víboras, peçonhas, não há um lugar nesse planeta que você possa fugir da ira de Deus. Ele vai te encontrar lá, naquele lugar escondido, naquele lugar que homem nenhum tem condições de ir. O Espírito de Deus estará lá. Portanto, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, para onde nós devemos ir?
para a cruz de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Essas falas de João Batista, que nós acabamos agora de meditar nelas, não são de um homem comprado, não é de um pregador com cabresto, para falar o que o povo quer ouvir, para não perder a sua membresia. Não é de um homem que está com um cabresto para fazer uma igreja crescer de qualquer forma, mas de alguém altamente comprometido com a palavra do seu Deus. Ou nós mudemos o conteúdo das nossas pregações, ou as nossas próprias pregações vão nos tornar inimigos de Deus. Ou seja, aquele que fala de Deus alimenta a ira de Deus contra ele. Que loucura, pastor Rubinho! Quando eu não falo a palavra de Deus, eu me torno inimigo de Deus, e mesmo falando a palavra de Deus em partes, eu me torno alvo da ira de Deus sobre a minha vida. Falar o que Deus não disse e oferecer o que Deus não quer nos torna falsos profetas. E falsos profetas são odiados por Deus, fora da igreja ou dentro da igreja. É falso profeta. E por que é um falso profeta? Porque um falso profeta é um pregador que excluiu a porta e o caminho estreito do seu evangelho. O falso profeta sempre prefere agradar a todos com suas palestras. Ele prefere todos os caminhos para os seus ouvintes, menos o da crucifixão. O texto de Mateus capítulo 14, versículo 3 e 4 nos diz: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Quais as informações presentes nessa afirmação, ou melhor, nessa pregação? Primeiro, o ministério de João Batista não se contentava a pregar para religiosos, seu rebanho também alcançava os poderosos, os políticos. O ministério de João Batista não estava preso ao púlpito, ao altar. Ele preferia as praças e os lugares pecadores. Olha que loucura! O ministério de João Batista era sustentado inteiramente por Deus. Por quê? Porque quem é sustentado por Deus está de fato na dependência de Deus. Ou seja, o dinheiro não é o sustento dele. Deus é quem o sustenta ele, com dinheiro ou sem dinheiro. O ministério de João Batista enquadrava a tudo e a todos que não se afinavam com as orientações do seu Deus, tornavam-se alvos inflamados de suas mensagens. O ministério de João Batista exortava, confrontava todos os poderosos e pecadores. O ministério de João Batista contava com a realidade da morte. Herodes não suportou a mensagem do homem de Deus. A pregação daquele que foi a voz do deserto impactou profundamente a estrutura do adúltero Herodes. Juntas e medulas, alma e espírito de Herodes estremeceram diante das verdades expostas por João Batista, e a reação foi avassaladora. Ele mandou decapitar João Batista. Olhe para mim,
Deus não pede que preguemos para nós nos beneficiar. Talvez está presente a perda da cabeça. Quando o evangelho genuíno está sendo pregado, os religiosos são contra, a multidão se revolta, os discípulos nos abandonam e as autoridades crucificam os seus opositores. Não há espaço nem oportunidade nesse mundo para quem prega o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, melhor é passar para a eternidade sem cabeça do que ter a integridade física. A palavra está com vocês. Não é isso? Não é isso? Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. E o que pode acontecer se a partir de hoje pela manhã começarmos a viver o evangelho real, de abraçarmos esse ministério batista? Observem, quando os nossos estudantes denunciarem os pecados das faculdades e universidades, eles perderão a oportunidade de estudar. Quando os nossos trabalhadores profissionais começarem a denunciar os pecados dos empresários, da chefia, dos patrões, eles perderão os seus empregos. Quando os moradores crentes começarem a denunciar os pecados da rua onde mora, do bairro onde ele convive, eles perderão as suas moradias. Quando os crentes começarem a denunciar os pecados das denominações, os pecados dos irmãos, eles perderão as suas membresias. Quando os nossos eleitores começarem a denunciar os pecados dos políticos e os pecados da nação, eles serão perseguidos, presos e mortos, se começarmos a pregar o verdadeiro evangelho. De onde veio a coragem de João Batista? Eu queria essa coragem. Eu oro por essa coragem. De onde veio a coragem de João Batista, ao ponto de estar preparado para perder a cabeça? Por viver no deserto, seu estilo de vida era simples. Ele se vestia com pelos de camelos, não é isso que o texto bíblico nos diz? E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quem olhava para João, ele era tão magro que de frente parecia que ele estava de lado. Na linguagem de Isaías 53:3, ele poderia ser da seguinte forma: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. João Batista era visivelmente uma mistura de nada com coisa nenhuma. Ninguém queria João Batista perto dele. Por quê? Porque ele tinha um visual terrível e cheirava deserto. Cheirava deserto. Quais as informações contidas nesse estilo de vida? Ele foi conhecido como a voz que clamava no deserto. Isso significa que ele vivia retirado das festas e aglomerações mundanas de sua época. Assim como João Batista,
nós também precisamos ser a voz que clama no deserto. Vozes que clamam no deserto, sem recursos, sem prestígio e sem status. São vozes que reverberam melhor a voz do Senhor. Quem não é conhecido, prega mais o Senhor. Quem vive com sua foto, com a publicidade do seu nome e das suas obras, não é uma pessoa que Deus gostaria de usar. Quem tem conteúdo de Deus, segura lá, quem tem conteúdo de Deus, não precisa de propaganda e nem arrasta a multidão. Ele descansa no Senhor. O tesouro dele, ele já tem, é o Senhor. Ele acredita o seguinte, que ele e o Senhor representam a maioria. Ou seja, ele está do lado do mais forte e não do mais fraco. Precisamos de homens e mulheres que se vestem de pelo de camelo e se alimentem de gafanhotos e mel silvestres. Ou seja, que não ostentam. Que não buscam o conforto e as riquezas deste mundo tenebroso. Que não estão evidentes diante dos holofotes e nem têm os seus nomes na calçada da fama. Esses sim se tornarão os mensageiros do Senhor. Amém, igreja? A vida simples de João Batista nos informa que ele vivia mais sozinho no deserto do que no meio da população. Isso me diz para o pastor Wilson que ele tinha mais tempo com Deus do que com os homens. Quem quer ter uma mensagem para pregar nesse mundo, necessita primeiro recebê-la de Deus. E o deserto, e o silêncio, e o esquecimento são as melhores condições para ouvir a voz do Senhor. Eu diria para você nessa noite, você não está esquecido, você está sendo preparado por Deus, assim como foi João Batista. Um homem que teve a coragem de perder a cabeça para não negociar a sua fé e a sua mensagem, não tem a sua pregação apagada pelo tempo, nem sufocada pela história. João ainda tem muito a nos dizer. Ele não foi vocacionado só para pregar na Judeia e Galileia. Ele também foi comissionado para nos pregar hoje pela manhã na Igreja Batista Pedra Viva. A mensagem de João continua viva, porque não é o João que pregou essa mensagem, foi Deus que pregou essa mensagem através de João. E João morreu, mas a mensagem de Deus permanece para sempre. O que João Batista pensaria a respeito de nós? Qual seria a sua reação quando percebesse que aquele que ele tanto anunciou, aquele que ele tanto pregou a respeito de sua vinda, ou seja, o caminho verdadeiro do Senhor, ele não é levado a sério pela igreja brasileira? O que diria João sobre a nossa ânsia de poder e de primazia no mundo religioso? O que diria João Batista sobre as riquezas guardadas dos crentes e o sucesso que a nossa liderança busca? O que ele perguntaria para nós nesta manhã? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Ou ele diria para nós nesta manhã: raça de víboras? Qual seria a mensagem dele para nós essa manhã? Qual das duas mensagens ele pregaria para nós essa manhã? Eu sei
o que João pregaria para nós nessa manhã. Ele diria, reforçando o que disse na Galileia: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não basta o mundo saber que somos nazarenos. Ele precisa entender que não abrimos mão da santidade. Somos santos porque o Senhor nosso Deus é santo. E santos repudiam toda e qualquer forma de pecado. Se para obedecer a Deus temos que desagradar o mundo, que venha logo toda e qualquer guilhotina. Amém, igreja? Peço para você ficar em pé. Peço para você fechar os olhos. E a mensagem final é esta: decidas qual lado tu queres ficar, porque poderás morrer como cristão ou padecer eternamente como pecador. Se pretendes preservar a tua cabeça, saibas que não haverá para ti uma coroa na eternidade. Decidas qual lado tu queres ficar, porque poderás morrer como um cristão ou padecer eternamente como pecador. Se pretendes preservar a tua cabeça, saibas que não haverá para ti coroa na eternidade. Levante sua voz em oração.